Bem-vindos aqui ao SM Pro, o melhor canal do mundo Online Soccer Manager. Hoje o vídeo é sobre 4-2-3-1, portanto é a terceira tática do canal OSM Pro. Primeiro foi o 4-3-3, uma tática ofensiva, depois lancei uma tática defensiva, o 5-4-1, e agora lanço o 4-2-3-1, que é considerado uma tática neutra. Portanto, dá para jogar em casa, dá para jogar fora, é uma tática muito adaptável e consegue fazer o treinador jogar com qualquer plantel, seja um plantel mais forte que o adversário ou mais fraco que o adversário. É uma tática relativamente consistente. Portanto, malta, se ainda não conhecem o canal, ou se já conhecem e estão só aqui de visita, vocês subscrevam, porque isto é uma ajuda mútua. Eu ajudo-vos a vocês e vocês ajudam-me a mim a dar motivação e quem sabe um dia até tornar o canal, que este é um canal ainda muito pequenino, tem 2 meses, pouco mais de 2 meses, a crescer. Eu estou a gravar isto numa semana anterior que temos para aí uns 720 subscritores. Portanto, vocês estão a ver isto, já devemos ter um bocadinho mais. Portanto, o canal está com um crescimento relativamente bom. Está com um crescimento bom. Portanto, malta, bem-vindos. Malta, então, como vocês sabem, este canal é para ensinar os jogadores falantes de português, portanto a nossa comunidade portuguesa e brasileira do OSM, a chegar o mais longe possível no OSM. Nós vivemos um tempo de crise porque a comunidade portuguesa teve apenas um treinador da nossa comunidade a participar na final do Campeonato do Mundo este ano. Por acaso até se chama Nortadas e ficou abaixo, ficou para aí em 10º lugar, portanto foi considerado para aí o 10º qualquer coisa melhor do mundo, mas é um. Nós chegámos a ter finais de campeonato do mundo com 5 e 6 jogadores portugueses e brasileiros. Neste momento tivemos só um português. Okay? A nossa comunidade está em baixo e temos de fazê-la crescer. E fazê-la crescer é ensinar os nossos treinadores como jogar o OSM. Portanto, malta, se querem aprender, vejam o vídeo de início ao fim, porque vão aprender várias dicas importantíssimas para a vossa conta, que não vão só usar no 4-2-3-1, mas também nas outras táticas. Portanto, os outros canais normalmente dão uma tática fechada e depois fazem títulos como a melhor tática do mundo atualizada. Depois, passado o mês seguinte, atualizam. Este é o melhor 4-3-3 atualizado para o mês de janeiro. E isso não funciona assim. O OSM não funciona assim. Aquilo que resulta hoje no OSM resulta, regra geral, a longo prazo. Porque com pequenas mudanças. Okay? A gente tem que se ir adaptando aos tempos e aos jogadores que temos. E é isto que eu vos vou ensinar hoje. Primeiro vou-vos falar dos jogadores para o 4-2-3-1, portanto como fazer o plantel e como montar o alinhamento, como posicioná-los. Depois vou falar quando usar o 4-2-3-1 e depois sobre as táticas do 4-2-3-1. Eu quero não alongar muito o vídeo porque para não se tornar aborrecido. Então, malta, vamos lá começar. Aqui no alinhamento eu tenho aqui um plantel já relativamente evoluído. Já agora, por curiosidade, isto é uma liga que eu estou agora a gravar um vídeo de como chegar aos 10.000 pontos de treinador, que é uma missão que eu por acaso nunca fiz, que eu sou mais de ligas curtas. Estou agora coisa e convidei muita gente aqui do canal. Portanto, há aqui muita malta aqui adepta do canal, que eu dou o abraço para participar na liga. Alguns até desistiram a meio, mas temos uma liga com 20 treinadores. Portanto, está muito competitiva. Eu não estou a conseguir o primeiro lugar, já levei alguns estágios e está muito complicado porque a liga está muito bem evoluída. Nós estamos na 16ª jornada, vamos para a 17ª e o meu plantel já está em 500 milhões, ok? Mas como podem ver, a liga está tão competitiva, portanto a malta anda a aprender bem aqui com o SM Pro, que os plantéis estão a ser muito bem evoluídos. E eu, por curiosidade minha, nem sequer sou o plantel mais valioso da liga. Está este treinador que está a treinar a equipa Aldossi, que está em primeiro lugar, está a fazer uma grande época, Samuel Afela. Tenho aqui o Nelson, de um grupo Positismo, também é um treinador já com alguma história no OSM, que também está-me a dificultar muito a vida. E como podem ver, a liga está muito equilibrada e está complicado chegar aos 10.000 pontos de treinador. Mas nós já vamos com 3.500 mesmo assim. Ok? Vamos ver como corre a liga, depois no final dou-vos, chega ou não chega aos 10.000 pontos, eu vou fazer o vídeo sobre isso. Então, malta, sobre os jogadores. Então, para construir um 4-2-3-1, vocês convém ter 2 bons avançados, 6 bons médios, 5 bons defesas e 2 bons guarda-redes, regra geral. Eu até aconselho terem 3 bons avançados para poderem variar durante a liga para o 4-3-3. Okay? Então vamos para o 4-2-3-1. Tenho aqui o Di Maria a treinar, vou pôr o Mbappé.
ok? O Mbappé vai jogar. Aqui o número 10 é a posição mais importante do 4-2-3-1. Eu ainda não vos falei, mas o 4-2-3-1 joga sempre, segundo as regras do meta, em remate à vista. E como jogamos em remate à vista, geralmente quem faz golos são os médios ofensivos. Okay? Este e este. E o número 10, a posição 10, que é a posição tipo o Aimar, o Rui Costa, Maradona, posição 10, são posições que é uma posição que faz muitos golos. Portanto, convém ter o melhor médio na posição 10. Eu vou aqui montar o 4-2-3-1 para ver como é que eu faria. Poderia pôr, por exemplo, este a 10, mesmo sendo um bocadinho mais defensivo, é considerado ainda um médio neutro, que é com um nível de ataque igual à defesa. A diferença é só um pontinho. Portanto, o jogador neutro na posição 10 é uma boa opção. Podia pôr este ou o Llorente, mas eu vou agora pôr, por exemplo, o Llorente na extremo. Eu vou pôr o Coutinho também a extremo. Vou pôr o Guimarães a médio defensivo, médio neutro. E vou pôr o Fernandinho. Okay? É muito importante. Se vocês conseguirem, é muito difícil, atenção, eu neste plantel não consegui. Se vocês conseguirem, no vosso plantel, esta dica é crucial para vocês. Se vocês conseguirem no 4-2-3-1 ter o número 10, esta posição, onde está o Níguez, a ser o jogador mais velho da equipa, o melhor jogador da equipa, e aqui na posição 10, no remate à vista, no 4-2-3-1, a tática fica fortíssima. Porque o capitão ganha um certo bónus como jogador, e se vocês tiverem, cumprirem essas circunstâncias, fazem deste jogador um capitão fenomenal. Eu não posso pôr o Níguez a capitão porque ele tem 25 anos. Mas imagina que era, por exemplo, agora não me estou a lembrar de nenhum jogador assim com alguma idade, número 10, mas pronto, não interessa. Imagina que era um jogador aí de uns 33 anos, forte, bom jogador. Imagina que era, por exemplo, o João Moutinho, que tem perto de 90, e o resto da tua equipa tinha 80 e poucos. E metias o João Moutinho a 10 no remate à vista do 4-2-3-1, a tática tornava-se muito mais eficaz. Portanto, este jogador é a chave do 4-2-3-1. Okay? Linha defensiva. Eu gosto de uma linha defensiva com muito ataque. Portanto, como podem ver, eu tenho aqui o James, que tem 41 de ataque. Tenho o Emerson, 44, 39, 35. Tenho aqui o Jiménez, que tem 12 de ataque. É pouco, mas é um. Okay? É um jogador. Portanto, eu até gosto de ter alas com grande nível de ataque, portanto acima de 40, e depois ter na linha defensiva um jogador com bom ataque e outro jogador com menos ataque. É uma coisa que eu gosto de fazer. E depois explico-vos também como é que usar o espião para potenciar isto, mas isto fica noutro vídeo mais à frente. Okay? Senão vamos estar a tornar isto demasiado longo. Aqui vou pôr o Onana, que é o melhor guarda-redes. Okay? Vou aqui definir os suplentes, só para termos alguém no banco, mas agora não é importante. Então, e quando é que jogamos com o 4-2-3-1? O 4-2-3-1 utiliza-se nas seguintes situações. Na vertente defensiva do 4-2-3-1, que é que eu vou falar primeiro, usa-se geralmente fora de casa, contra adversários semelhantes ou contigo com uma equipa, quando tens uma equipa inferior. Mas se a tua equipa for muito inferior, se calhar há opções melhores, por exemplo o 5-4-1 ou o 4-5-1. Portanto, o 4-2-3-1 fora, equipas equilibradas é uma boa opção. Eu vou-vos mostrar as duas vertentes, possibilidades, duas vertentes. Em casa, eu gosto de jogar na versão ofensiva do 4-2-3-1, que eu vou-vos explicar. Então vamos começar pela versão defensiva do 4-2-3-1, ok? É esta que eu vos vou explicar e vou-vos exemplificar com dois amigáveis, ok? Então vamos aqui às táticas. No telemóvel é igualzinho, ok? Aqui é só o design que muda, o local das coisas é que muda. Então vamos aqui à tática. Ouçam-me o que eu vou dizer. Portanto, remata à vista. Não joga em passe, não joga em bola longa, jogo de passe não, jogo pelas alas não, porque vocês quando começam a jogar dá a sensação que é tipo tiki-taka, vamos lá para um 4-2-3-1 e vamos jogar em passe e tal. Não, isto não funciona assim tão bem. A que funciona melhor é remate à vista, ok? Remate à vista. O que é sempre? No 4-2-3-1 e normalmente nas táticas remate à vista, ouçam, os defesas ficam atrás, ok? Os defesas ficam atrás. Como os defesas ficam atrás,
não faz sentido os alas subirem, porque a tática é remata à vista. Os alas faz sentido subirem numa tática pelas alas. Okay? Numa tática pelas alas ou jogo de passe, faz sentido os alas subirem para apoiarem. Numa tática remata à vista, não. Mesmo os meus alas terem muito ataque, não faz sentido eles subirem. Okay? Como estamos a fazer uma versão defensiva do 4-2-3-1, vamos pôr os médios a apoiar a defesa. E o avançado vamos pôr a atacar. E porquê é que eu estou a escolher este avançado a atacar? Porque vocês, como podem ver, no meu alinhamento o Mbappé tem pouco nível de defesa. Eu vou explicar aqui. O Mbappé tem 14 de defesa. Okay? Tem apenas 14 de defesa. Se eu metesse o Di Maria, que tem 44, mas está a treinar, se eu metesse o Di Maria, eu em vez de pôr atacar, punha apoiar os médios na tática. Ok? Pronto. Mas vou pôr atacar porque tenho o Mbappé, se não punha apoiar o meio campo. Se eu metesse o Di Maria, punha apoiar o meio campo. Então fica a atacar. Marcação homem-homem ou à zona. Eu prefiro a zona. Ok? Mas se a tua equipa for muito superior ao adversário, podem pôr homem a homem, por exemplo. Mas eu prefiro a zona. Fora de jogo eu digo que não. Porque vamos ter uma linha muito baixa. Portanto, os médios vão apoiar a defesa e a própria defesa vai ficar atrás. Não faz sentido ter fora de jogo. Fora de jogo faz sentido numa equipa mais subida. Ok? Portanto, num 4-3-3 se calhar fazia mais sentido usarem fora de jogo. Aqui vou manter agressivo, depende muito de como está o árbitro, não é? Nível de pressão. Como estamos a falar de uma tática da versão defensiva do 4-2-3-1, vamos meter isto mais abaixo. Portanto, abaixo dos 39. 39 para baixo, ok? 39 para baixo. Eu vou clicar aqui no sítio ao calhas onde calhou. Pronto. Calhou no 21. Não sigam, está bem? Eu estou-vos a ensinar do 39 para baixo a pressão. Na versão defensiva do 4-2-3-1. Estilo defensivo. 39 para baixo, igual, ok? 39 para baixo. Vou clicar outra vez no número qualquer, 25. Os passes entre 50 a 80. Ok? Velocidade de passe entre 50 a 80. Vou meter um número qualquer, 72. E temos aqui a tática feita. Vamos ver então se resulta. Isto é a versão defensiva do 4-2-3-1. Podem tirar um print screen por isto, mas não é isto que vos ensina. Sigam os valores gerais. A lógica. Tudo tem uma lógica. Ok? E uma coisa desde já, peço desculpa estar a interromper. Uma coisa desde já que eu não quero ouvir mais, mas eu sei que vou continuar a ouvir. Esqueçam a ideia de que o 4-4-2 passes ganha o 4-5-1, o 4-3-3 alas perde com o 4-5-1 e isto não é o jogo do galo. Isto não é assim que funciona o futebol. Não é aquela ganha aquela. Isto não é um jogo de xadrez, não é nada. Isto é futebol. No futebol, tu não podes dizer que no futebol o 4-4-2 ganha ao 4-5-1. Isso não existe no futebol. Nem no ASM. Ok? Há muitos canais que dizem isto. O que é que contraria o 4-4-2 passe? O 4-4-2 passe contraria o 4-3-3 alas. Não é assim que funciona. Okay? Vocês concentrem-se nas vossas táticas, nas vossas próprias táticas, em construir uma boa tática. Porque vocês, se estiverem preocupados constantemente com o adversário, vocês vão estar a alterar as vossas táticas e vão estar a piorá-las, provavelmente com essas mudanças que vão fazer. E estão a pensar que estão a contrariar o adversário, mas se calhar até ganham o jogo, mas não ganharam por contrariar o adversário, ganharam se calhar porque o adversário era mau. Não é? Porque se o adversário for bom e tiver um bom 4-5-1, se tu metes um 4-4-2 passes porque achas, ou viste num canal qualquer que vai ganhar o 4-5-1, se o 4-5-1 dele for bom, tu levas uma tareia. Porque andas a inventaste uma tática qualquer, a pensar que era que contrariava, não. Okay? Testem as vossas táticas. Estas táticas que eu vos dou também têm que ser testadas por vocês. Vocês vejam qual é o valor que gostam mais. Okay? Qual é o valorzinho que gostam mais. Agora já mudou de sítio. Acham que eu estou preocupado se muda? Se está a 27 ou 21? Não estou. Isto tem que ser experimentado por vocês. É para isso também serve um grupo do OSM, para experimentar táticas. Então vamos aqui fazer um amigável, mas primeiro vamos só completar aqui o alinhamento, que eu acho que não ficou guardado de há bocado. Pelo menos não me pareceu. Exato, não ficou guardado, eu vou pôr aqui. Eu já sei mais ou menos de cor. Pronto, então vai ser assim.
Vamos aqui terminar o alinhamento. Não, está igual a bocado. Vamos só aqui pôr os suplentes. Eu estou a pôr um de cada só para ser mais rápido, porque isto, como é um amigável, não faz muita diferença, porque se fosse para o campeonato eu punha os 2 suplentes de cada. Amigável. Eu até já devo ter feito 2 ou 3 amigáveis, porque há um evento que está a melhorar os jogadores melhor, mais por cada amigável. Por isso é que eu estou a fazer tantos, porque eu normalmente só faço 1 ou 2 por dia. Então vou pôr aqui, por exemplo, o Nelson. Isto é uma equipa... Vamos aqui ao valor de plantel, só para ver quem são os plantéis mais valiosos. É o do Aldossi, não é? Aldassi, que é o que está em primeiro, mas acho que também era outro qualquer. Valor do plantel. Portanto, Aldassi, Urucan, Talheres. Talheres. Isto, entretanto, vocês já devem ter reparado que o meu ecrã está a escurecer, porque está a ficar de noite, assim de repente. Eu estou a gravar isto já um bocado à tarde. Portanto, vocês daqui a pouco vão me deixar de ver. Deve ser isso. Mas o vídeo está a terminar. Então vou aqui fazer o amigável com o Urucan, que é uma das mais valiosas. Vocês podem ver os meus coins, tenho muitos coins. Eu tenho vídeos a explicar tudo, ok? Lá no canal. Estejam à vontade, dão uma vista de olhos. Olha, ganhámos 3-0. E está quase na hora de simulação. Demos aqui uma tareia, não é? Com a versão defensiva do 4-2-3-1. Vamos experimentar aqui outro... O Aldossi, acho que já joguei hoje. Não, onde é que ele anda? Onde é que anda este sacarinha que está-me a ganhar? Eu vou jogar contra ele hoje, portanto não posso. Então, se eu não posso, vou meter outra qualquer. River Plate, vá. Não me interessa muito. Ganhámos 2-0, pronto. 11 remates a 1, eles nem quase coitados, nem passaram do meio campo, acho eu. Pronto, agora vou explicar aqui a versão ofensiva do 4-2-3-1, que é a que eu gosto mais. Esta é a versão que eu gosto mais de todas do 4-2-3-1. Deixa-me só ver se fica melhor se acender a luz. Não faz batimentos. Vou meter aqui... Só um segundo. Bem, meti aqui uma lanterna do telemóvel, senão daqui a nada não me viam. Então a versão ofensiva do 4-2-3-1 é a seguinte. Vocês aqui mantêm igual, porque é a lógica do meta do 4-2-3-1, vai ser tudo igual. A diferença é que em vez dos médios estarem a apoiar a defesa, vamos pôr os médios ou neutros ou a pressionar. Ok? Vamos deixá-los aqui a pressionar. Esta é a versão ofensiva do 4-2-3-1. E a única diferença que vocês vão fazer é a seguinte. Aqui o nível defensivo pode ficar defensivo. Até pode ser mais encostado, como eu disse, é 39 para baixo. Ok? 39 para baixo. E continua a ser no ofensivo, 39 para baixo. O que muda é a pressão. Okay? Como nós metemos os médios a pressionar na frente, isto é a versão ofensiva do 4-2-3-1, nós aqui vamos colocar uma pressão de 50 a 80. 50 a 80. Eu vou deixar assim a 65. Ok? Portanto, a tática está igualzinha há bocado. Não é? Está igualzinha há bocado. E isto é uma tática, por exemplo, para jogos em casa. É uma boa opção. E vocês tornam-na eficaz pela posição número 10. Aquele médio ofensivo centro, meia centro. Ser muito forte. Esse jogador é o que faz mais golos, normalmente. Portanto, tem que ser provavelmente o melhor jogador da equipe. Apostem nesse jogador, porque há muitos 4-2-3-1 que dão empates, porque é uma tática remata à vista, e uma tática remata à vista é pouco eficaz. Atenção, é pouco eficaz. Portanto, dá muitos empates. Portanto, essas posições ofensivas do meio campo, portanto, como é remate à vista, convém serem grandes jogadores. E vou deixar isto assim. Pronto, está bom assim. Então vamos lá ver como é que corre. Como é que corre aqui o nosso 4-2-3-1. Já não resta assim muitas equipas boas para pôr, mas olha, se lixe. Olha, o Posterman, que é um amigo meu, que ele acompanha aqui também os nossos vídeos. Vou jogar contra ele com esta tática. Ganhámos 4-0 e fizemos 8 remates a 2. Ok, malta? 8 remates a 2. Acho que o guarda-redes deles foi um frangueiro, teve 3. Aqui outra equipa qualquer, não sei. Estamos aqui a terminar o vídeo.
para terminar em grande com mais uma vitóriazita. 15 remates a 4. Como podem ver, 4-2-3-1 é das táticas mais dominadoras do OSM. Esta tática vai-vos ajudar muito. Não precisam de agradecer, malta. Sigam só o canal, partilhem, deem as vossas opiniões, escrevam aqui comentários, que eu gosto de saber. Gosto de saber o que é que vocês gostavam de vídeos no futuro. Ajudem aqui o canal, partilhem e quero-vos desejar muita sorte aí com as vossas contas. E um grande abraço para vocês. Fiquem bem. Já sabem, malta, subscrevam o canal, nós precisamos da vossa ajuda para isto crescer e para tornarmos a comunidade portuguesa e brasileira na comunidade mais forte do OSM. Grande abraço, até à próxima.